Tieta diz que só vai embora dali quando Arthurzinho lhe contar toda a verdade. Timóteo explica o motivo de sua visita para Carol. Quando ele também pede para Osnar lhe dizer o que veio fazer ali, Osnar se nega, mas avisa ao amigo que depois vão ter uma conversinha bem séria. Osnar cobra ciúmes de Carol e diz que sentiu muitas saudades dela. Bebé fica revoltada por esperar Timóteo. Elisa apoia a Peguete afirmando que ela foi tratada como uma cachorra sarnenta e sugere que Bebê dê uns tabefes na cara de Timóteo. Bebê até gosta da ideia e apoia Elisa para que ela apronte uma com Timóteo também. Quando ele chega em casa, não encontra Bebê e Elisa diz que ela foi embora freada de raiva. Elisa sugere que Timóteo vá até a pensão. Quando Timóteo tenta se desculpar, Bebê o cobre de pancadas. Arthurzinho confessa para Tieta que é Mirko Stefano. Ela diz que essa ideia de trazer uma fábrica altamente poluente não está lhe cheirando bem e manda que ele fale logo a verdade de uma vez. Arthurzinho diz que Tieta não está em condições de fazer exigências nenhuma, porque também usa um nome falso. Arthurzinho diz que também mandou investigar Tieta e pede para que ela conte por que ela mudou seu sobrenome, mas ela não conta nem a pau. Arthurzinho diz que se Tieta quer esconder seus motivos, ele também fará o mesmo. Quando ela sai, o bode velho exige que Tieta fale o que tanto conversaram. Com muito deboche, Tieta manda o coronel perguntar ao filho, mas duvida que Arthurzinho seja homem suficiente para repetir tudo o que lhe disse. O coronel fica mais curioso do que já estava e exige explicações, mas Arthurzinho diz que vai conversar com seu pai sim, só que no outro dia. Tieta diz para Ascânio que Arthurzinho está mentindo e o enganando. Ela afirma categoricamente que Arthurzinho da Tapitanga não quer o progresso daquele lugar, e sim destruí-lo. E se ele conseguir, Ascânio também será culpado. Depois, Tieta, em tom ameaçador, manda Nora passar na casa dela para falar sobre São Paulo. Osnar tenta se aproximar de Carol, mas ela diz que enquanto ele estiver confuso em relação aos seus sentimentos, ele não apareça na casa dela. Depois de apanhar um monte, Timóteo chega em casa mais quebrado que arroz de terceira. E agora Elisa pede para Timóteo deixar a casa livre à noite para ela e Rosalvo. Sinira vê Perpétua tristonha e pergunta se ela não pensa em casar de novo. Mas o Tribufu revoltado fala mal de Jairo e acaba expulsando Sinira. Em seguida, ela pega seu consolo no quarto e sente saudades de quando o Major lhe fazia transbordar de felicidade. Cora e Araci escutam Perpétua falando sozinha e se assustam quando o bacalhau seco aparece assombrando as duas. Tonha demonstra interesse em Arthurzinho. Tieta não gosta nada dessa ideia, mas diz que Tonha tem o direito de ficar com quem quiser. Nesse momento, Arthurzinho também pensa em Tonha. Posidônio, bafo de bode, sente falta de Juraci, mas fica sabendo que ela tirou o dia de folga para ficar longe dele. Marcolino diz que provavelmente ela foi para a casa de Aida e Modesto chora com saudade de casa também. Imaculada recebe seu primeiro salário e decide comprar um presente para Dona Milu. Elisa avisa Timóteo que ele deve sair de casa, pois ela receberá sua visita. Aida chama Carol para visitar uma certa pessoa. Arthurzinho diz que já está pronto para conversar com seu pai. Aida leva Carol à casa de Amorzinho. Enquanto isso, Juraci chega na casa da amiga passando mal por ter visto Carol e Aida juntas. Ela conta tudo para Letícia. Ascânio diz para Bebê Rosalvo que Tieta já sabe que Arthurzinho é Mirko. Rosalvo diz que também descobriu algumas coisas sobre Tieta e contará tudo para Ascânio. Tieta diz para Leonora que o circo está para pegar fogo, pois Arthurzinho já sabe que ela está usando um sobrenome falso. Leonora se desespera. Tieta diz que não conseguiu descobrir o quanto Arthurzinho sabe sobre ela, mas diz que se ele chegou até um certo casarão em São Paulo, Nora com certeza estará lascada. Leonora fica doidinha, morrendo de medo de ser descoberta.
Em meio ao seu nervosismo, demonstra ingratidão, afirmando que tudo é culpa de Tieta. Freada de raiva, Tieta joga na cara de Leonora que foi ela que ele procurou e quis ficar em seu casarão, e foi Tieta quem sempre lhe tirou das enrascadas que se meteu. Nora reconhece seu vacilo e pede desculpas. Rosalvo e Bebê revelam para Ascânio que Tieta usa um sobrenome falso. Ele acha que Nora está mentindo e sai freado para tirar essa história limpa. Aida chama Amorzinho para ser sua sócia e de Carol numa confecção. Amorzinho fica perplexo ao ver a amante e a esposa de Modesto tão unidas assim. Juraci não tem jeito e vai para a casa de Perpétua falar mal de Aida. Enquanto isso, Amorzinho pensa melhor e aceita ser sócia de Carol mais Aida. Amintas conta para Osnar que pelo jeito Modesto Pires dançou porque Carol e Aida estão sendo vistas juntas e mais unidas do que nunca. Imaculada agradece Dona Milu por lhe acolher e revela para ela que gosta de alguém que nem sabe que ela existe. O coronel fala do passado e de sua falecida esposa, querendo se acertar de uma vez com o filho. Mas Arthurzinho não gosta da conversa e mente para o pai dizendo que voltou por ele. E o coronel fica muito feliz. O bode velho abraça o filho emocionado, mas Arthurzinho finge que é uma beleza. Aida pede para que Modesto faça uma encomenda bem grande de tecidos. Ele não gosta muito da ideia, mas Aida deixa claro que metade de tudo que ele tem pertence a ela. De bestinha, Aida só tem a cara, né? É claro! Modesto corre e faz as encomendas para Gladstone. Amorzinho conta ao padre sua nova empreitada. Padre Mariano apoia a ex-beata resignada. Pirica conta no bar sobre os mergulhos que Dário faz e todos ficam curiosos, mas ele muda de assunto e vai embora. Elisa convida Rosalvo para jantar com ela outra vez. Dário lembra de Silvana e Laura torce para que ela volte e divida o marido com ela na maior descaração. O bode velho libera o filho e diz que de hoje em diante fará todas as suas vontades. E para começar, ele manda um recado para Tonha. Tieta incentiva a Tonha a ver Arthurzinho, já que ela está morrendo de vontade. Arthurzinho diz para Tonha que sentiu muitas saudades dela, fala de seus sentimentos e a beija. Arthurzinho pede para que Tonha pense em tudo que ele disse. Bafo de Bode pega no pé de Dona Mini Ranheta assim que ela chega em casa. É pouco para ela. Arthurzinho ouve o pai conversar com Modesto e Marculino sobre Bafo de Bode. Perpétua vê Letícia e Imaculada em sua casa e expulsa as duas, alegando que não quer gente de conduta duvidosa em sua casa. Então tu tem que ser a primeira a sair, né, Tribufu? Osnar pede para ter um dedinho de prosa com Tieta e ela aceita. Aida chama Letícia para conversar sobre sua relação com Carol. Arthurzinho pede explicações sobre Bafo de Bode ser o dono de Mangue Seco. Ascânio pergunta a Leonora por que ela mentiu sobre sua identidade. Leonora prova para Ascânio que o seu sobrenome é verdadeiro, mostrando-lhe documentos e manda que ele investigue se quiser. Rapaz, fala isso não, que se ele investigar vai descobrir que teu passado é mais sujo do que pau de galinheiro, hein? É verdade. Nora explica que o nome de Tieta é diferente porque ela não se casou oficialmente com seu pai. Que pai? Sentindo-se culpado, Ascânio pede desculpas. Nora induz Ascânio a se afastar da Brastânio, antes que ele descubra o resto da história, né, Leonora? Aida explica para Letícia seus motivos para trabalhar com Carol. A menina diz que aceita o desejo de sua mãe, mas não entenderá nunca. Osnar, que nem saiu da casa de Tieta, já pergunta se pode voltar depois. Desse jeito, Tieta o convida para jantar. Posidônio Bafo de Bode Antunes diz que vai para o Agreste esfregar na cara de todo mundo que ele é o dono de Mangue Seco. Modesto e Marculino se preocupam. O coronel conta para Arthurzinho o que fez para transformar Bafo de Bode em Posidônio, e que dessa forma vai conseguir passar a perna na Brastânio. Eita, Arthurzinho, na tua empresa, olha. O empresário, que não é besta nem nada, diz que pode ajudar o pai a conseguir o que ele deseja. Duvido, vai conseguir o que tu deseja, né? O que ele quer, garanto que não.
Tieta manda Nora se orientar porque Abrastânio, para conseguir o que quer, pode voltar a remexer nessa história. Ascânio explica para Bebê Rosalvo a versão contada de Nora sobre Tieta. Quando ele sai, os dois ligam para São Paulo e mandam investigar Antonieta Esteves. Tonha visita Elisa e acha que a filha está preparando um banquete para o marido. Tonha também conta para a filha sobre Artuzinho e Elisa apoia sua mãe. Carmosina também dá forças para Tonha ficar com quem lhe apetece. Osnar diz para Mintas que Tieta é só sua amiga, mas é claro que ele não acredita, né? Carol manda um bilhete para Osnar, o convidando para jantar na mesma noite que Tieta chamou também. Daí ele se preocupa. Leonora conta toda feliz para Tieta que está tudo se ajeitando. Mas Tieta tem um pressentimento e diz que essa história ainda não acabou. Ao ver o capricho de Elisa na preparação do jantar para Rosalvo, Timóteo reclama afirmando que Elisa só fazia arroz com feijão para ele e olhe lá. Elisa não pensa duas vezes e diz que nem feijão com arroz Timóteo fazia para ela, deixando-o furioso. E não é verdade? Tonha lembra de um pedido de Ninete em relação aos seus documentos e Tieta manda que ela pegue todos para averiguar. Amorzinho conta para Sinira que fez sociedade com Aida e Carol. Ela não perde tempo e vai contar tudo para o urubu invejoso da Perpétua, que promete acabar com essa descaração. Modesto e Marcolino contam para Laura e Dário que Bafo de Bode é dono de Mangue Seco. Ascânio diz para seus amigos que em breve vai se casar com Nora. Vai nada! Carmor recebe uma carta e se assusta. Ela corre e diz para Nora que recebeu uma carta de Francisco com um carimbo de Esplanada. O cabra tá bem pertinho, viu? Vendo os documentos de Tonha, Tieta descobre que ela, além de ter ficado bonita, agora é milionária. Tonha não acredita que seja milionária e diz que Tieta tá doida, mas Tieta afirma categoricamente que aquele mundaréu de terra é dela sim. E agora Tonha vai poder comprar tudo o que ela quiser. Tieta diz que vai falar com Ascânio agora, para que a prefeitura seja avisada de que Tonha é herdeira daquelas terras. Francisco manda Leonora encontrá-lo em Esplanada. Nora se desespera e diz para Carmol que não pode contar para Tieta, muito menos para Ascânio, pois existem detalhes da sua vida que ela não pode revelar a ninguém. Ela diz que vai encontrar o salafrário, mas Carmol diz que é melhor que ela não vá e conte tudo para Tieta, mas Nora se nega. Osnar fala para Mintas que essa noite será um só e diz que já decidiu com quem vai jantar. Amorzinho e Aida falam sobre sua nova sociedade. Edmundo avisa sua mãe que Perpétua está lhe chamando para falar mal da vida alheia, e como Dona Mini Ranheta é uma fuxiqueira de marca maior, corre até lá. Modesto e Marcolino levam Posidônio Bafo de Bode Antunes até a prefeitura, para avisar que ele é o dono das terras de Mangue Seco. Quando eles estão quase contando, o bode velho os interrompe afirmando que eles não devem falar mais nada nesse momento. Tieta leva Tonha para ela dar a notícia na prefeitura. No bar, Timóteo conta o que viu a caminho da prefeitura e todo mundo estranha. Tieta comunica a Ascânio que Tonha é a dona das terras de Mangue Seco e prova o que descobriu. Os três patetas começam a desmentir o que disseram para Dário e para Bafo de Bode, que fica revoltado. Bafo de Bode afirma que é dono das terras e voa direto na goela de Marcolino tentando esganá-lo. Timóteo vê Elisa toda arrumada e morre de ciúmes. Na prefeitura, o coronel explica que inventou toda essa história para que Bafo de Bode parasse de beber e os comparsas concordam com tudo. Tieta manda Ascânio contar para todo mundo que Tonha é a herdeira das terras de Mangue Seco, antes que os aventureiros tentem armar mais alguma coisa. Carol, toda feliz, conta para Laura que Osnar vai jantar com ela. Nesse momento, Osnar vai jantar com Tieta, mas não a encontra em casa e fica esperando por ela. Em casa, Nora está triste e bem preocupada com a nova enrascada que se meteu. Até Rafa percebe. Menina, conta logo a verdade, né? É bem melhor do que Helena, que já tá para chegar e vai contar tudinho, vice. Bebé diz para Rosalvo o que houve na prefeitura e ficam bem intrigados. Cora e Araci dizem que Tieta marcou com Osnar e deixou ele esperando de propósito.
Tonha conta a novidade para Carmo. Sinira escuta a conversa e corre para contar a Perpétua que Tonha agora é herdeira de muitas terras. A urubu invejosa e despeitada pira ao saber que Tonha, agora além de ser bonita, é rica, e pensa num jeito de tirar proveito de alguma coisa. Os três patetas lamentam que o plano deles deu errado. Eles pensam em convencer Arthurzinho a ajudá-los a tirar proveito de alguma coisa. Ele é que vai tirar proveito de vocês, seus trouxas. Ao saber de toda a história, Laura diz que os três patetas fabricaram foi um dono para Mangue Seco, mas por causa de um acaso do destino, a verdadeira dona apareceu bem na hora e eles é que se lascaram nessa história. Acertou, miserável. Tieta esquece completamente de Osnar. Amintas tenta avisá-la, mas não consegue. Osnar se cansa de esperar por Tieta para jantar e vai-se embora. Ascânio conta o que houve na prefeitura, mas Nora nem presta atenção. Ele pergunta se ela está com algum problema, mas ela garante que não. É mentira! Carmosina conta para Gladstone sobre a carta que Leonora recebeu. Como ele sabe do que se trata, já que é amigo de Tieta e de Nora, ele pede detalhes para Carmo. O urubu e o pau de virar tripa se unem para falar mal de Aida. Os três patetas contam para Arthurzinho que a verdadeira dona de Mangue Seco apareceu para tomar posse de tudo. Tonha flagra Elisa e Rosalvo juntos e pergunta o que é que está acontecendo. Tonha pede uma explicação para toda aquela descaração. Timóteo aparece bem na hora e diz para Tonha que foi ele quem convidou Rosalvo para jantar. Tonha não acredita, mas Tieta intervém, quando finalmente lembra do jantar que havia marcado com Osnar e esqueceu. Perpétua diz que além de dividir o homem, agora Aida e Carol estão dividindo a sociedade e manda Juraci, como a melhor amiga de Aida, impedi-la. Juraci promete a Perpétua tomar as providências quanto à sociedade entre Aida e Carol. A corda e a caneca decidem se unir para acabar com toda essa história. Gladstone manda Carmo contar para Tieta sobre Nora, mas ela diz que dessa vez não vai se meter e proíbe o namorado de contar isso para Tieta também. Mirko aconselha o pai a desapropriar as terras de Mangue Seco e a negociar com Abrastânio. Ele promete tratar desse assunto pessoalmente e garante aos três patetas que eles vão ganhar o que eles merecem também. Aida aconselha a filha a deixar de ser tão amarga. Amintas tenta se aproximar de Amorzinho e deseja boa sorte em sua nova empreitada comercial junto às suas sócias. Mas Amorzinho não quer muita conversa e manda ele-se embora. Osnar vai jantar com Carol. Enquanto isso, Cora avisa Tieta que Osnar foi embora, mas prometeu voltar e pediu que ela o esperasse para jantar. Tonha avisa Tieta que Osnar provavelmente não voltará, mas Tieta acredita que sim e fica de bucho vazio esperando por ele. Timóteo se nega a sair de casa usando Tonha como desculpas. Assim, ele não deixa Elisa sozinha com Rosalvo. Nora fica desconfortável quando Rafa fala em casamento entre ela e Ascânio. Conta a verdade para ele, abestalhada, antes que Cabelo de Fogo apareça e conte sobre teu passado para Ascânio, viu? O bode velho cismado pergunta qual é a intenção de Arthurzinho ao arrastar a asa para cima de Tonha, mas ficar ao lado dele na hora de tirar vantagens com a venda de Mangue Seco. Arthurzinho diz que vai se aproximar de Tonha para ajudar seu pai, mesmo que para isso precise prejudicá-la. Juraci fica sabendo que Tonha é a dona de Mangue Seco e quase tem um treco. Na igreja, Perpétua esculhamba Tonha, Sinira e Jairo. O padre vê a cena e diz pro urubu vestido de viúva que não vai lhe dar atenção, porque é isso que ela quer, chamar a atenção. Inconformada por não conseguir o que deseja, Perpétua vai embora. Bafo de Bode não se conforma por deixar de ser o dono de Mangue Seco e exige reparação. Marculino e Modesto reparam sim, expulsando ele de casa com a mão na frente e outra atrás. Carol fala em relacionamento sério com Osnar e pergunta quais são suas intenções com ela. Osnar demonstra interesse, como sempre, né? Mas diz que não é muito bom com palavras e prefere beijá-la. Enquanto isso, Tieta espera Osnar e Tonha aconselha a amiga a desistir, porque pelo jeito ele não virá.
mas Tieta se nega. Osnar decide contar para Carol o que aconteceu entre ele e Tieta. Quando Osnar fala sobre o jantar com Tieta, Carol se sente como segunda opção e, humilhada, o manda embora. Timóteo fica passeando pela sala enquanto Elisa tenta conversar com Rosalvo. Este até se zanga achando que Timóteo e ela estão mangando dele e decide ir embora. Elisa discute com o marido, mas Timóteo insiste em ficar e chama Elisa para dormir na mesma cama com ele, porque dali ele não sai de jeito nenhum. Ascânio diz que só vai deixar de gostar de Nora se ela mentir e esconder coisas do passado que deveria lhe contar. Era tua chance, mulher, mas ao invés de contar, tu ficou com uma conversa besta de Cerca Lourenço, pronto, vai se lascar depois. Osnar vai dormir na casa da luz vermelha. Tieta, de bucho vazio e cansada de esperar seu convidado, joga no chão o jantar que arrumou. Tieta fica com raiva de Osnar. Ela o esculhamba, o desdenha e diz que não se importa com ele. Mas Tony afirma que ela está se incomodando demais com alguém que não significa nada. Carol não consegue dormir pensando em Osnar. Modesto também não consegue dormir pensando em sua família. Marculino relata um pesadelo que teve com as luvas de Juraci e os dois sofrem, cada um com seus problemas. Em seguida, a Luva e Juraci aparecem na sala espantando os dois com suas doenças. Antes de Marculino sair da sala, Juraci relata que está muito preocupada com o Bafo de Bode, porque ela já se apegou ao seu bebum de estimação. No bar, Bafo de Bode assume a identidade de Posidônio e diz para todo mundo que Mangue Seco lhe pertence. Sonâmbulo, Timóteo vai para o lado do quarto em que Elisa está e dorme abraçado com ela. Ao acordar, Elisa grita, mas Timóteo não entende o que aconteceu. Nora fala o que sente por Ascânio e diz que aconteça o que acontecer, sempre vai amá-lo. Gladstone recebe da seguradora um novo caminhão e sai à procura de Francisco. Carmosina conta para sua mãe sobre a tal carta que Nora recebeu. Sinira, que estava chegando, conta que viu Leonora na Marinette com uma cara de choro e Carmosina se preocupa. Gladstone vai até o hotel em Esplanada, mas não acha o ex de Leonora. Perpétua diz ao Major que Cardo não lhe escreveu uma linha sequer e vai para a igreja reclamar e difamar Cosme, para variar, né? Padre Mariano manda ela ter cuidado para não morder a própria língua, porque em Santana do Agreste não existe soro antiofídico. Amorzinho e Sinira vão ajudar o padre na igreja, mas Perpétua não perde a oportunidade de falar mal do casório de Sinira mais Jairo. A pobrezinha sai muito magoada. Amorzinho enfrenta Perpétua e lhe diz boas verdades. Mirko manda Bebê e Rosalvo providenciarem dinheiro para dar ao coronel e seus amigos pelas terras de Mangue Seco. Mirko diz que vai dar um jeito em Ascânio também. Juraci não deixa a Ida sair, afirmando que elas precisam ter uma conversa bem séria. Amorzinho tenta consolar Sinira, que ficou abalada com as palavras cheias de fel lançadas pelo bacalhau seco. Gladstone conta para Carmo que não tem nenhum Francisco hospedado em Esplanada. Tieta vai na pensão procurar Osnar e fica sabendo que ele passou a noite com as quengas. Leonora vai para a Esplanada e encontra Helena, que lhe mostra uma notícia no jornal a acusando de traficante. Nora discute com Helena, que demonstra saber muito sobre a vida dela. E por cima da carne seca, Cabelo de Fogo exige que ela abandone Ascânio. Nora pede a Helena que não mostre o jornal para Ascânio. Helena afirma que sabe muito mais sobre a vida dela e só ficará quieta se Leonora deixar Ascânio. Cabelo de Fogo diz que se Ascânio não ficar com ela, também não ficará com mais ninguém. Juraci aconselha a Ida a desistir dessa sociedade com Carol e mandá-la embora da cidade de uma vez. A Ida escuta os desvarios de Mini Ranheta, mas se faz de besta e vai embora. Helena exige que Nora conte para Ascânio sobre seu passado hoje mesmo. Nora diz que não consegue e oferece dinheiro para Helena sumir. Helena chama Nora de ladra e traficante, mas acaba levando uma bofetada no pau da venta. Foi pouco. Carmosina fica surpresa e sem entender nada quando a Ida manda a Gladstone entregar a mercadoria na casa de Carol.
demonstrando muita afinidade com Ateuda e Manteúda. Ascânio não dá atenção para a conversa dos três patetas porque está muito preocupado com Nora. Gladstone diz para Carmor que eles precisam convencer Nora a contar o que está acontecendo para Tieta. Milu e Imaculada estranham o jeito calmo de Tieta, pois nunca viram ela agindo daquela forma. Tieta diz para Osnar que depois de ela falar tudo que ele merece ouvir, Osnar vai ficar mais raso que o chão, pois está para nascer o homem que fará Tieta do Agreste calar a boca. Osnar retruca afirmando que está para nascer a mulher que diga um desaforo para ele sem levar o troco. Os dois discutem e trocam ofensas. Dona Milu e Imaculada escutam cada esculhambação trocada pelos dois e se preocupam. Quando o negócio já está esquentando e a cachorrada vai parar no meio da sala, Dona Milu separa Peri e Cholinha que continuam se ofendendo. Tieta dá a última palavra e vai embora, mas Osnar não se conforma e vai atrás. Imaculada acha que pode suceder uma desgraça, mas Dona Milu manda a menina sossegar, dizendo que essa frescura toda pode acabar em descaração, não sabe? Na casa de Tieta, a briga continua. Osnar exige que ela lhe peça desculpas. Tieta diz que prefere cortar a língua do que se desculpar com um tabacudo chechelento como ele. Eita, Osnar, eu não deixava não, vice. Dona Milu conta para Carmor toda a cachorrada entre Tieta e Osnar. Enquanto isso, a briga que começou na sala continua no quarto, mas a descaração vence e os dois ficam juntos. Tonha revela para Elisa que elas são donas de mangue seco. Elisa viaja logo na maionese e diz que vai se embora para São Paulo e vai comprar roupa. Mas Tonha diz que não é assim e pede para que ela se acalme. O urubu e a hipocondríaca pensam num jeito de mandar na vida de Aida, caso ela não faça o que elas desejam. Carol fica muito feliz ao ver os tecidos que Gladstone lhe trouxe. As sócias falam sobre o futuro, mas Carol teme que algo dê errado, mas Aida garante que não. Timóteo procura Mintas para saber sobre a vida de Carol. Amorzinho chama Mintas para consertar o seu encanamento. Quando os dois estão quase se entendendo, Sinira aparece só para atrapalhar. Na praça, Bafo de Bode olha para a garrafa e as beatas sentem pena, mas o ex-bebum roga uma praga para as duas que saem correndo. Tonha fala para Arthurzinho sobre as suas descobertas. Ele diz que não faz diferença porque ele está nadando no dinheiro faz tempo e pode dar tudo o que ela quiser. O safado não perde tempo e beija Tonha, mas ela acaba indo embora. Modesto vai em casa, mas é destratado por Letícia. Dário fica triste por não encontrar nada no fundo do mar. Cora diz para Tonha sobre a discussão entre Tieta e Osnar e diz que os dois agora estão trancafiados no quarto faz tempo. Nora procura Carmor para contar sobre Esplanada. Cosme volta para Santana do Agreste e avisa Perpétua que Ricardo fugiu do seminário e manda que ela conte logo aonde ele está. Leonora diz para Carmor que não encontrou ninguém no hotel e tudo não passou de um trote. E isso continua mentindo para as coisas piorarem um cadinho mais pro teu lado, né? Cosme diz que Ricardo estava tão diferente que não tomava mais banho e vivia blasfemando. Perpétua diz que nesse caso Ricardo só podia estar possuído. Mas quando Cosme diz que Ricardo sumiu há 2 semanas, o cão incorpora nela. E na igreja ela tenta esgoelar o padre, mandando ele falar com Deus para lhe dizer aonde Ricardo está. Em casa, Nora sofre sem saber o que fazer. Carmor não acredita na história que Leonora lhe contou e comenta com Gladstone. Ele se oferece para ajudar a moça e Carmosina concorda. Na prefeitura, Carmosina enrola Ascânio para dar um tempo para Gladstone falar com sua amiga. Perpétua invade a casa de Tieta e escuta Cora falando que Tieta está no quarto com um homem. Ela imagina que é Ricardo e emburaca com tudo no quarto. Ao ver um homem coberto, ela diz que é Ricardo. A Beata Urubu puxa os lençóis e vê Osnar do jeito que veio ao mundo e se assusta com o tamanho da surpresa. Ela sai do quarto sem graça e conta para a irmã o que aconteceu. Perpétua diz que Tieta deve saber onde Ricardo está e não quer lhe dizer.
Nora continua mentindo e não diz o que aconteceu para Gladstone. No bar, todo mundo sugere que Chalita paquere Tonha, mas ele diz que não se interessa por ela. Mas quando Dorothy aparece, ele corre para lhe servir. Quem não gosta é a Mintas. Carmo e Gladstone pedem o conselho de Dona Milu sobre Nora. Ela diz que eles não devem se meter, já que Nora não quer a ajuda de ninguém. Gladstone chama Carmosina para viajar com ele. Juraci se preocupa com o bafo de bode e Marcolina estranha essa atitude. Imaculada e seus amigos se preocupam com o Bebum. Mais perturbado, ele espanta todos eles do circo. Ascânio fica sabendo que Gladstone foi em sua casa e que Nora saiu de novo, sem dizer para onde ia. Leonora vai falar com Elisa sobre Helena, e a moça garante que Helena faria qualquer coisa para separá-la de Ascânio. Nora vai falar com Tieta, mas desiste ao saber de toda a confusão de Ricardo e Osnar. O coronel vê suas rolinhas agradando Arthurzinho e fica bravo com as meninas. Arthurzinho decide sair, mas é obrigado a levar Trapizomba com ele. Ao chegar na prefeitura, Mirko pede a Rosalvo que mande fazer uma pesquisa sobre desapropriações. Ele também manda trazer seus seguranças, caso precise que eles façam algum servicinho. Quando Mirko sai, Rosalvo diz que agora está começando a ficar com pena do povo de Santana do Agreste. Arthurzinho não perde tempo e vai à casa de Tieta só para ver Tonha. Osnar fica preocupado e pergunta para Tieta como é que eles vão ficar agora se Ricardo voltar. Oxe, ficam os três juntinhos, afinal de contas vocês são tudo da banda Voa mesmo. Para Ascânio, Leonora alega que foi à esplanada só para passear. Ele pede que ela nunca mais faça isso, porque ficou muito preocupado. Nora promete não fazer isso, vai fazer pior, Ascânio. Aguarde. Tieta afirma que não sabe o que fazer se Ricardo voltar. Osnar compreende a situação e deixa Tieta para pensar sozinha. Arthurzinho reencontra Osnar na sala de Tieta e os dois trocam farpas. Juraci volta a falar em Posidônio bafo de bode. Marcolino fica arretado e assombra a hipocondríaca com uma doença imaginária. Assim, ela arruma uma ocupação e o deixa em paz. Modesto fica com medo de confiar em Arthurzinho, mas o causídico lhe diz que eles não têm outra saída. Bafo de bode decide voltar a ser um manguaceiro. Imaculada conta para Letícia que tem um amor impossível e não consegue esquecer dele, mas não confessa quem é. Cosme diz para Padre Mariano como Ricardo estava no seminário. Sinira ouve o padre e Cosme dizer que Ricardo pode ter morrido. Ela corre para avisar Amorzinho e elas ficam com medo da reação de Perpétua. As beatas vão à casa do urubu de luto, mas não encontram. E ficam sabendo que ela saiu doida desvairada pelas ruas, alegando que só volta quando achar Ricardo. De volta à pensão, Sinira conta tudo para Dona Milu. Imaculada ouve Sinira dizendo que Ricardo pode ter morrido e desmaia. Milu percebe que Imaculada ama Ricardo e tenta tranquilizar a menina. Elisa e Timóteo ficam sabendo do sumiço de Ricardo e acabam discutindo. Arthurzinho visita Ascânio e Nora o recebe. Ela aproveita para atacá-lo, mas Ascânio aparece interrompendo a breve discussão. O bode velho sente carência e diz que suas rolinhas o abandonaram. Ele ameaça colocá-las no tronco por causa da atenção que estão dando para Arthurzinho. O coronel avisa Filó que se alguma rolinha se desencaminhar, a culpa será dela. Perpétua volta para casa sem notícia nenhuma de Ricardo. Nora faz um jantar especial para Ascânio. Ele planeja o futuro sem saber que aquele jantar se trata de uma despedida, porque essa jumenta não tem coragem de falar a verdade para ele. Enquanto isso, Helena planeja voltar no outro dia para Santana do Agreste, jurando que vai ficar com Ascânio. A quenga da Silvana volta e Dário fica surpreso. Como sempre, ela se oferece para ele, só que dessa vez todo mundo no bar percebe. Laura devassa, igual a futura amante de seu marido, diz que vai convidá-la para ir à sua casa. Carol pensa em Osnar, que pensa em Tieta, que pensa em Ricardo.
Tieta confessa para Tonha que está interessada em Osnar, mas também pensa muito em Ricardo. Vai sentar numa pedra de gelo para ver se baixa esse fogo, mulher. Gladstone e Carmo ficam cada vez mais próximos. Durante a madrugada, Nora sofre e se despede da vida que tem com Ascânio, ao invés de falar a verdade desde o começo, né? Que no fim das contas ele vai saber do mesmo jeito, tá sofrendo à toa. Ao amanhecer, a bruxa ruiva se prepara para voltar para Santana do Agreste. Nesse momento, Leonora diz para Ascânio que vai deixá-lo. Leonora mente para Ascânio dizendo que vai deixá-lo porque cansou dele. Ascânio diz que no dia anterior ela lhe disse coisas maravilhosas sobre estar com ele. Nora afirma que só falou aquilo porque foi uma espécie de despedida. Ascânio não acredita, mas Nora é firme em sua mentira e diz que não o ama mais. Ela manda que Ascânio saia do quarto para que ela possa arrumar suas malas. Depois que ele sai, a abestalhada fica sofrendo. Perpétua enche o saco do padre. Quando Jairo e Sinira entram na sacristia, ela pergunta se marcou alguma coisa com Sinira. O padre lembra a Beata Urubu que a igreja não é a sala de visitas dela e que o casal deve estar ali para falar sobre a data do casório deles. Perpétua, como sempre, totalmente sem noção nenhuma, diz que Sinira é egoísta e tenta levá-la consigo, mas Jairo não tolera e expulsa Perpétua a barrigadas, para poderem marcar finalmente a data de seu casamento. Todo trabalhado no Calundu, Ascânio chega na prefeitura e manda Leôncio sair para que ele fique sozinho. No correio, Leôncio conta para Carmo que Ascânio deve estar com algum problema muito grave. Rafa tenta entender por que Nora decidiu repentinamente ir embora, mas Leonora manda que ela saia do quarto para que ela arrume suas malas o mais rápido possível. Carmo acha que Ascânio está assim por causa da viagem de Nora. Leôncio também conta sobre Ascânio para Amintas, Osnar e Timóteo, e todos se preocupam com o amigo. Osnar tenta saber o que há com Ascânio, mas ele não quer comentar o assunto e distrata o amigo. Carmosina e Gladstone tentam convencer Nora a lhes contar o que aconteceu, mas ela diz para Carmosina o mesmo que disse para Ascânio e pede que ninguém se meta em sua vida. No bar, os amigos de Ascânio acham melhor a mágoa dele passar para poder conversar com ele. Aida chama Amorzinho para mostrar seus bordados para Carol. A ex-beata fogueteira, ainda cheia de preconceitos, não gosta muito da ideia de ter que pisar na casa de uma Teuda e Manteuda não. Bafo de Bode volta a beber e tenta impedir a Marinette de sair, afirmando que é Posidônio Antunes, o dono de Mangue Seco. Leôncio e um guarda tiram ele do meio da rua contra a vontade. Amorzinho fica impressionada com a cama e a casa de Carol. Ela achou que encontraria um lugar diferente, deixando Aida e Carol bem constrangidas. Perpétua ofende Imaculada e não admite que a moça tenha ido em sua casa para saber notícias de Ricardo. Imaculada, sem papas na língua, diz que não é Rulinha e nunca foi, e se fosse Ricardo, nunca que teria fugido do seminário, e nem tampouco do inferno, porque qualquer lugar deve ser bem melhor que viver perto de uma mulher danada de ruim feito ela. Sem saber em quem descontar sua raiva e frustração, Perpétua desaba o guarda-chuva em cima de Araci e Cosme. Elisa conta para Timóteo tudo o que Perpétua disse sobre ele, e com raiva ela afirma que tudo é verdade mesmo. Cosme culpa Tieta pelo comportamento de Ricardo, afirmando que desde que ele a conheceu ficou de cabeça virada. Quando Cosme vai embora, Tieta sofre achando que tudo é culpa dela mesmo e que ela pode ter estragado a vida de Ricardo, mas Tonha tenta consolá-la. Carmosina diz que tem alguma coisa errada nessa história de Nora, mas Dona Milô aconselha a filha a não se meter mais na vida da moça. Laura diz para o marido que ele está com medo de encontrar Silvana, mas Dário garante que não. Juraci não para de falar em Posidônio Bafo de Bode Antunes, e Marcolino começa a coçar os chifres de preocupação. Artuzinho instrui o pai a conversar com Ascânio sobre a desapropriação das terras de Mangue Seco. A safada da Silvana visita a devassa da Laura. Vão escolher os dias da semana para dividir o macho, é? Nora vai embora da casa de Ascânio. Enquanto isso, Cabelo de Fogo chega na cidade toda.
É aí que tu vai se lascar, vice amarela. Timóteo, Amintas e Osnar veem Helena chegando e afirmam que Nora vai expulsá-la a pontapés. Mas quando olham para o outro lado da rua, eles veem Leonora indo para a casa de Tieta de Malicuia. Helena vai direto ver Ascânio. Ele fica surpreso ao dar de cara com aquela mulher que parece que acabou de chegar de um safari. Enquanto isso, Leonora volta para a casa de Tieta, que a consola.